Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E não estourou dessa vez, o editor ficou feliz, eu vi um sorriso no rosto dele. Sim, hoje a gente vai falar da cerimônia do Oscar 2021, sobre os filmes de 2020, que foi a cerimônia mais diferente em muito tempo. Eu tô com um drink na mão, porque, né, a situação pede o Oscar. Mas no Oscar não teve drink, você viu, né? Mesa separadinha, Tudo todo meio... mundo... Tinha duas pessoas de máscara que eu vi, que foi a Zendaya e a Frances McDormand. Não, mas tinha uma especificação, né, do Oscar, que eles falaram que é pra todo mundo ficar de máscara enquanto estivesse na mesa e não estivesse gravando, e tirar a máscara quando começasse a gravar. Porque, Então, claro, o vírus, ele tem vergonha de aparecer na câmera, então o vírus não afeta... Foi você que falou que o vírus era câmera shy? Foi. Quer dizer, alguém também pode ter falado, porque é uma piada muito, muito fácil, mas foi. Bom, além do Oscar, a gente vai aproveitar, né? A gente acabou de sair um episódio nosso dando dicas, mas eu e o Davi, que temos uma cabeça muito difícil, a gente não parou de ver coisas novas nesse período, né? Tô tentando descobrir se essa cabeça difícil é um elogio ou uma crítica. Não, óbvio que é crítica, Davi. Eu nunca vou elogiar a gente. Então a gente tem mais algumas diquinhas aqui de coisas pra vocês aproveitarem aí nessa quarentena infinita. E coisinhas não legais, né? Vamos falar sobre algo... Vamos falar de alguns lançamentos algo aí. Duvidoso. E duvidoso. Coisas, isso, alguns lançamentos e algumas outras coisas recentes também. Pra terminar, pra fechar com chave de ouro, quem ouviu o episódio anterior vai poder ver a gente falando se acertamos em cheio ou se erramos grotescamente sobre previsões pro último episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Isso a gente vai fazer depois da cerimônia, caso você não tenha visto aí, como se fosse uma sessão de spoilers aí. Vamos lá com as dicas, então? Vamos lá. Vamos começar pelo grande filme? O filme do momento. Filme campeão de bilheteria, que também está na HBO Max. Não é o remake, mas é o reboot, talvez? Reboot, é. Da adaptação de videogame do Mortal Kombat. Olha, a melhor música Tô esperando feita você pra um filme de videogame. Mortal Kombat! Teve um podcast Test hoje. Your Might. Hoje era Test Your Mics. Test Your Might. Que é podcast. Então vamos falar do Mortal Kombat rapidinho aí, porque vimos aí, né, o lançamento. Vimos, os dois vimos, não acredito, Davi. Eu fiquei muito surpreso quando você falou que você tinha assistido. Tem que ver, né? Algumas coisas... O que aconteceu? Assim, a hora que eu dei play, eu falei, nossa, eu podia estar vendo algum clássico que eu perdi, algum diretor fodão, um filme que vai mudar minha vida, mas eu tô aqui vendo um filme que eu sei que vai ser ruim. E olha, assim, é ruim. É um filme ruim. Muito problema de roteiro, problema de personagem, problema de tudo. Mas eu não odiei, não. Eu também não. Mas eu sabia onde eu tava entrando. Eu tava com a expectativa muito baixa, então... E já falo de começo, é um filme muito melhor que o de 95. E o meu... Como filme. Como filme. O meu eu de 13 anos, que foi na estreia do filme, ficou na fila dando volta no quarteirão e teve uma experiência de cinema super legal, com todo mundo xingando o filme o tempo todo, dando risada. Tipo, o cinema inteiro, aquele cinema de 1.500 lugares. É um filme que eu adorei na época, que eu fiz... Eu aluguei depois quando saiu em VHS, fiz uma cópia pra mim, pro meu amigo, a gente fez uma capinha que tirou do comercial, da propaganda da revista, tipo, os 3 lados da capa do VHS, e foi um filme que eu tive, assim, que eu adorava, eu vi muitas vezes. É um puta filme nojento de ruim. Infelizmente... Se você gosta, é nostalgia, sinto lhe informar, mas é nostalgia. Infelizmente, o podcast não tem vídeo. Se tivesse, vocês iam ver o tamanho que o meu olho foi ficando conforme o Davi dava mais detalhes sobre a história dele com o filme original. Foi uma das primeiras experiências que eu tive manipulando vídeo, gravando de um videocassete pro outro, umas coisas que eu fazia nessa época. Então, aquele filme é uma porcaria e se você gosta, é nostalgia. Esse filme não é tão ruim quanto aquele. Não, esse filme tem uma história, tá amarrada, tem começo, meio e fim. Faz sentido? Não faz. Não. Tem personagem que não tem nada a ver com o jogo? Também tem. Eles inventaram um monte de coisa pro filme. Falando aqui com você, o ator que faz o Scorpion, eu esqueci o nome dele.
É o cara do... É o Hiroyuki Sanada. Ele é o Isso, eu cara do adoro ele. Westworld. Eu adoro ele, cara. Ele é bom. Ele Ele. é consultor de Japão feudal. Ele fez a Sim, consultoria sim. toda do Japão feudal do Westworld e participou também como ator. O cara é super fodão. Ele é o japonês da vez de Hollywood. É, meu, eu adoro ele. Adoro, adoro ele. E foi a segunda melhor coisa que saiu do Último Samurai. Qual que é o primeiro? A primeira coisa é o Ken Watanabe. Que era o japonês da vez antes dele, Exato, ele é o japonês anterior. de Hollywood. Que fique claro. Sim, sim, é. O Hollywood tinha umas piadas desse tipo, né? Que você só podia ter um por vez É. ocupando esse espaço. Pois é, e esse filme, Mortal Kombat, tem um monte de personagem asiático e não é porque o jogo pede, não. O jogo pede alguns. Mas Sim, o filme foi tem... uma escolha. Foi Foi uma uma escolha. escolha, assim, tem coisa Porque eles, que... o que não faltava, inclusive, era personagem pra escolher. Pois é. E assim, é um filme ruim? É, É. é. É, tem alguma coisa boa? Talvez. Sim, É, tem algumas piadinhas. mas ele é um filme que funciona como filme. Eu acho que dá pra se divertir. Não, Sim. não fiquei abalado, não. Assim, eu nunca faço isso, mas nesse filme eu dei uma pescada ali de uns 5 minutos numa luta lá no meio Ih, e não perdeu nada. não voltei. Não afetou. E o Goro, o que você achou? Ah, tirando aquela cara clássica de animação, mas o que fazem com ele é interessante. Funciona, né? Então, o Funciona. filme é sangrento, como você espera no Mortal Kombat, mas Tem assim, Fatality? tem Fatality, eles falam Tem Fatality, isso Fatality. que é foda. Tipo, tem um monte. Eu acho que a pior coisa do filme é que eles ficam jogando frasezinha do jogo. Do jogo. Só faltou falar friendship. Excellent. Friendship ia acabar, não. Friendship Mas, eu acho que eu desligava e ia embora, né? Ainda bem. rola até um flawless victory, assim, totalmente sem sentido. Mas basicamente, pra gente não ficar dando spoiler e também não enrolar muito, é um filme que fala sobre o torneio, né? Que o jogo é sobre o torneio do Outworld contra a Terra. Pra ver quem domina. É. E eles ficam o tempo todo falando do torneio e, vou falar aqui, não tem torneio. Não tem. Mas assim, tem briga. Tem Não várias tem brigas. torneio. É, No primeiro filme tinha torneio. tinha. E não fez ser bom isso. Pois é. Mas E o. esse filme já tá plantando as continuações, né? Deve Sim, rolar. tá tudo certo, vai rolar. E assim, eu vou dar um spoiler, um único spoiler, porque eu sei que você tá se perguntando. Você que tá ouvindo, você falou, tem brigas legais, tem alguns personagens legais, tem Fatality. Bom, então eu acho que eu vou ver. Mas se eu não falar isso, você não vai assistir, então eu vou falar. Tem uma versão da música nesse filme. E isso faz valer a pena o filme todo, você pode assistir. Pode assistir, tem uma versão da Então, música. eu acho que você tinha me falado isso já. E eu fui com expectativa de, pô, vai aparecer no momento tal música. Eu não achei Não, tão te boa pegou no ainda. contrapé. Te pegou no contrapé. Foi. Falando em Mas é que eu tava contrapé, assistindo. eu vou falar da melhor piada do filme, que é uma piada com a rasteira, com apelação de O que é? rasteira. No momento que o Liu Kang vai lutar com outro cara, não vou ficar explicando muito. O único golpe que ele dá é uma rasteira, aí o cara levanta, ele dá outra rasteira, aí o cara levanta, dá outra rasteira. Você só sabe fazer isso? Que é exatamente o que acontece no jogo, né? Tipo, Sim. o Mortal Kombat é clássico pra você apelar com rasteira. Quando você quer pegar o cara ali, se você fizer o timing certinho, você ganha só na rasteira. Essa acho que é a melhor piada do filme. É das melhores, sim. Então, veja aí E por sua conta e risco. Se você tem nostalgia pelo primeiro filme, pode ver. Se você continua jogando até hoje, que eu parei de jogar faz tempo, Mortal Kombat, também não tá super fiel aos jogos novos, até onde eu sei. Mas pode te divertir ali por quase 2 horas. O filme podia ser mais curto, ele podia ter 1h20 ali, pra mim tava bom. Não, mas não é muito mais longo. Quanto tempo tem? Tem 2 horas. Tipo, Caralho. 1h50 alguma coisa. Não, então podia ser. Podia ser 1h30, bem anos 90, assim, de duração de filme, pra mim tava jóia. Bom, é isso. Mortal Kombat tá no HBO Max, tá no cinema, ou onde você mais conseguir achar. Maravilha. Quer dar a sua primeira dica? Tá, eu vou parar de falar de um filme super violento e over the top que saiu no cinema recentemente para falar de um filme violento e over the top que saiu no cinema recentemente chamado Nobody. Com
o ator de ação mais óbvio. O cara que você fala, meu, esse cara é o cara que vai quebrar todo mundo na porrada. Então, esse filme é o filme com Bob Odenkirk, que é mais conhecido hoje pelo Saul Goodman do Breaking Bad, do Better Call Saul. Mas que antes disso, sempre foi um comediante famosíssimo aí desde o Mr. Show, lá nos anos 90. Cara super cerebral, bobo também, tipo, é um dos que carregava a tocha do humor estilo Monty Python, já nos anos 90, e que virou ator dramático depois, ator meio comédia, né, porque o Saul Goodman é meio comédia, e que agora resolveu fazer um filme de ação mesmo. Ação tipo John Wick. Tanto tipo John Wick que o roteirista desse filme é roteirista dos dois John Wicks. E aparentemente ele pega um monte de ideias do John Wick e bota nesse filme também. Mas a coisa que mais chama a atenção nesse filme, claro, é o Bob Odenkirk, que malhou muito, ficou super atlético para fazer esse papel, que é um cara que dá porrada. E é um filme tipo um Death Wish, assim, um Taken da vida, que é pai suburbano que se revela um fodão. Ele é dirigido por um diretor russo, que o cara tinha feito Hardcore Henry, que eu não sei se eu falei aqui em algum momento, talvez eu tenha falado lá no começo do podcast, que é um filme em primeira pessoa. Acho que você falou. Esse cara tinha um clipe que ele tinha feito todo em primeira pessoa, cheio de ação, tipo como se a câmera fosse nos olhos da pessoa, e cheio de coisas super mirabolantes, assim, tecnicamente super difícil de fazer. Aí ele foi e fez um filme inteiro, um longa, assim também, com o cara do District 9, lá como é que é o nome do cara, do sul-africano? Nossa, eu adoro, calma aí, é o Chaplo, não, como é que é? Sharlto Copley. Sharlto Copley, isso aí. Então, é um filme Que russo. você falou aqui também no podcast. Falei do Hardcore Henry? Então, deve ter falado. Mas é um filme, tipo, maluco, assim, super inovador e diferente. Não é um puta filme, mas é um filme interessante de se ver. E aí agora ele fez o primeiro filme americano dele, dirigindo o Bob Odenkirk aqui. E assim, tudo isso que eu falei parece ingrediente de um mega filme maravilhoso. Assim, nossa, é um cara, um diretor super técnico, com um ator super bom, fazendo um papel super interessante e diferente do que ele pode fazer. É um filme violento e tal. Tô esperando ali um clássico cult pra sempre. Não é pra tanto. Não é o filme que vai te deixar, vai te lembrar pro resto da vida, assim. É legal, é um filme legal. Tem os atores bem legais ali. Tem o Christopher Lloyd fazendo o pai dele, do Bob Odenkirk. O roteiro é rasíssimo, mas é interessante. Você tá ali pra ver a porradaria. O que acontece, porque É tipo acontece. um shoot 'em up, assim? Exatamente, tipo shoot 'em up. O filme, Como é que era? Mandando bala em português. com o Clive Owen, né? Isso. É bem Comedor assim. de cenoura. E é bem nesse tipo de universo, assim, um universo que ele tá com o pé na nossa realidade, mas não totalmente. Ele tem umas coisas que você fala, tá, sei lá, é quase história em quadrinho, assim. Mas é legal de ver, sim. Gostei de ter visto. Não é um puta filme, mas nesses tempos aí de começo de ano, de seca de grandes filmes, acho que vale. E vale por ver o Bob Odenkirk, tipo, fazendo um papel super diferente. Ele tá bem aqui, ele é um bom ator de comédia, ele é um bom ator dramático e agora ele é um bom ator de ação também. Não sei se ele vai fazer Ele mais tá desse, mas... shredded, assim? Ele não tá bombado, mas ele tá como se ele fizesse aquelas dietas de secar, sabe? O cara não tem gordura no Sei. corpo, quase, assim. Da hora. Da hora. Pra um cara, Inesperado. pra um cara que fazia um advogado no Breaking Bad, tá bom. Tá bem E bacana. um cara de 59 anos, né? Importante também. Bom, esse é o Nobody. Não está em nenhum lugar para assistir em streaming ainda. Mas ele Ele tá, tá ele no tá em seu... VOD. Acho que ele tá no iTunes agora. Alguma coisa assim. Procurem aí. Achei que ele tava no seu Também. torrent mais próximo. Também. O que você tem aí pra falar? Cara, eu fui pra duas fantasias aqui. Saíram os dois grandes lançamentos desse período, um do Netflix e um da HBO. Eu vou falar primeiro da HBO, que é uma criação do Joss Whedon. Joss Whedon é famoso, não é, Davi? O que ele fez de bom? Muita coisa de boa e muita coisa. E bastante coisa ruim como pessoa. Como pessoa, ele é um desses caras, Mas né? ele é o cara da Buffy, do Angel, Firefly. E mais recentemente ele fez alguns filmes para Marvel, incluindo o primeiro e o segundo Avengers. Vingadores, isso.
E para DC ele fez um pedaço do... Ele assumiu quando o Zack Snyder teve que Precisou sair sair do Liga da do Justiça. Liga da Justiça. Por causa da morte da filha dele. Isso. Então é um cara manjado aí do meio, né? É um É. cara que por muito tempo criou coisas que eram cults, que as pessoas gostavam. Ele fez tipo Dollhouse, fez um monte de coisa que queria criar um following, né, do mesmo estilo da Buffy. O cara que escreve E muito bem sci-fi assim, né? Aventura. o Firefly virou um ícone cult, né? Firefly Ele é até fez um maravilhoso. filme, Inteiro, maravilhoso. Só tem uma temporada e um uma filme. temporada. Só tem uma temporada porque cancelaram e era pra ter mais. E aí criou esse following cult aí, né? Um monte de gente que adora Firefly, mas que virou meio que tipo um órfão da série. Então é um cara que escreve muito bem personagem feminina, mas aparentemente é bem ruim com as atrizes que ele trabalha. Ele é um escroto, né? Aparentemente, assim, não foi pra frente ainda nenhuma investigação séria com ele. E ele teve a chance de voltar a produzir. Mas tudo que saiu sobre é que, né? Foi dentro aí do movimento do Me Too, né? Não é nada sexual, mas ele é um cuzão, assim, ele é um patrão cuzão com mulheres, basicamente. De ameaçar a carreira da atriz se não fizer do jeito que ela quer, etc. Um bostinha. É. Mas, bom, Tanto ele não tá mais nessa série que você vai falar agora, né? Ele foi chutado. Mas ele já foi escreveu, chutado. Ele os primeiros episódios foram escritos por ele. ele é o criador da série, da Que HBO. Que é a grande aposta da HBO para esse período, né? A HBO sempre tá atrás da próxima grande série deles. E quando eles acertam é grande, como foi com Game of Thrones. E quando ele erra, ninguém lembra. E dessa vez eles têm uma chance de acertar uma série que chama The Nevers. Tá passando no Brasil já? Eu acho que tá, né? Acho que tá, hein? Assim, se não tá Claro, passando, não. vai entrar no HBO Max Brasil em junho, quando o HBO Max Brasil estrear. Sim. Está passando na HBO Brasil e passou os dois primeiros. Eles estão um episódio de atraso. É uma série que se passa na Inglaterra vitoriana com pequenas mudanças do que a gente conhece bem. O que muda é que eles têm um pouco mais de tecnologia num melhor estilo steampunk de época, né? A Inglaterra vitoriana já era essa escolha padrão para você ter o cenário steampunk, que é um desenvolvimento de tecnologia em cima do gás, né? De queimada de carvão, de gás comprimido Combustíveis fósseis. e de começo de eletricidade, né? De uma eletricidade mais do como a gente conhece hoje. Nesse mundo que eles criaram, no primeiro episódio eles passam isso daí em algum momento. Uma nave super futurística, super diferente, passa pelo céu soltando pequenas faíscas. E essas faíscas vão caindo pela Inglaterra, ali por Londres, e encostam em algumas pessoas e não encostam em outras. E as pessoas que a faísca encosta num pedaço específico do corpo e num momento específico do que a pessoa está fazendo. Se isso tem uma ligação exata com o que acontece com a pessoa depois, eu não sei. Mas basicamente, essas pessoas ganham superpoderes. Qual que foi a série que você falou no episódio passado de um asteroide que deixa uns pedaços que dá superpoder para as pessoas? Debris. Não, mas não é superpoder. Os pedaços é uma nave que cai. É uma nave que explode, acho, no espaço. E cai em pedaços na Terra. E cada pedaço tem uma ação diferente onde ele cai. Às vezes dá uma impressão de superpoder. Mas no geral não é. E aqui É da nesse NBC. especificamente o superpoder. Marvel, assim. X-Men. Esse nível de superpoder. E cada um é de um jeito, não existe dois iguais. Aí o que se diz seria possível ter o poder tá ligado ao que a pessoa estava fazendo na hora, tá ligado a quem era a pessoa, ou tá ligado aonde tocou a fagulha que caiu da nave. Mas basicamente a gente segue a história da Miss True. A True, ela tem um poder estranho. Ela consegue ver um flash do futuro, mas não chega na hora que ela quer, ela não controla e ela não sabe quanto no futuro é. Ela vê uma cena, assim, ela aparece na cena, vê o que tá acontecendo, sempre envolvendo ela, e ela volta pro presente. Ela não sabe quando vai ter e nem mais nada nem nada além disso. E ela tem um orfanato, vamos dizer assim, um lugar onde ela recebe
as pessoas que foram tocadas e ela cuida dessas pessoas porque cada uma é diferente da outra, cada uma não sabe como lidar tão bem contra a outra. Dentro desse cenário, tem muitas outras forças operando, que é uma coisa que a HBO parece gostar. Tem um lado super político da Inglaterra vitoriana rodando. Tem algumas pessoas que foram tocadas que não querem jogar segundo as regras. Então você tem muitas variações. Tem muita coisa para acontecer ainda na série e a gente vê quão complexo vai ficar. Mas já tem aí um princípio de vilão para a série. Você já tem uma parte política já avançada, que você começa a entender o chão que você está pisando. E você também começa a entender o tipo de coisas que essas pessoas que foram tocadas têm de passar e como elas são encaradas. Tem poder inútil. Tem uma mina que tem, tipo, 10 pés de altura, e só. Tem uma Achei mina que que tivesse fala... 10 pés mesmo. 10 pés, era tipo, uma pré-centopeia. O... Decopeia. Uma decopeia. E também tem uma outra que, por exemplo, fala e entende todas as línguas, mas ela não consegue escolher ainda qual língua ela vai falar. Então ela responde em russo, em chinês, em diferentes línguas. A série tem tudo pra virar uma série cult que o pessoal goste. Eu não acho que ela vai virar o próximo Arrasa Quarteirão da HBO. Eu acho que a HBO não encontrou ainda o próximo Game of Thrones. Eu tinha ouvido que essa série era a tentativa de novo Game of Thrones. Então você acha que foi uma tentativa que não vai rolar ou nem é uma tentativa? Eu acho que ela foi uma tentativa que não vai rolar. Não é que ela não vai ter várias temporadas. Eu acredito que vai ter 2 a 3 temporadas, pelo menos, com tranquilidade, assim. A partir da terceira, pra mim, é uma dúvida. É que é aquela coisa, vai ser uma série que vai dar retorno, mas não vai ser o retorno estrondoso que eles esperavam. Pra mim, o próximo Game of Thrones é o Game of Thrones. Você tá Eles vão confiante lançar. nessa série aí? Do Game of sobre Thrones? os Targaryen, eu acho que assim, não é que eu tô confiante de que vai ser incrível. Eu tô confiante no buzz. Isso eu tô confiante. Eu acho que a hora que sair, as pessoas que sentem falta e que estavam na noia do Game of Thrones, elas vão voltar pra série. Eu acho que eles cagaram. Eu acho É, que o final do Game of Thrones murchou a franquia. o Following. Talvez o Bom, pode ser. livro vá dar uma corrigida nisso, Melhor. mas eu acho que a HBO não consegue mais. Posso estar falando uma grande merda, mas Eu não tenho do certeza. jeito Eu nem que. sei quem é o showrunner Também não dessa sei. nova. Do jeito que sumiu da mídia, assim, foi igual Star Wars, o último, Rise of Skywalker lá. Foi um negócio que durou 2, 3 semanas de buzz, assim, fudido, que todo mundo tava odiando e morreu. Sim. Tipo, o Ninguém fala Last mais. Jedi não morreu. Sim. Mas esse último Inclusive parece passou que... na Globo outro dia, fiquei chocado. Mas assim, digo, o Last Jedi não morreu quando saiu, assim, ele foi uma coisa que foi sendo falado, mesmo quando era falado mal. O Game of Thrones e o Star Wars parece que o final matou as franquias, assim. Eu acredito. O Star Wars tem outras coisas, mas do original ali foi foda. E eu não sei se essa do Game, mas enfim, a gente tava falando do The Nevers, The né? Nevers. Então, tá bom? Tá bom. A série é legal, é facinha de ver, ela prende a sua atenção. As personagens são cativantes, isso é uma coisa que é muito importante. Tem uma outra coisa que é interessante, mas é que é super Joss Whedon, então assim, é quase óbvio. A maioria das personagens tocadas são mulheres. Homens têm pouquíssimos tocados. O que eu ouvi é que era um mashup do Whedon, assim. Tem um personagem que parece a Buffy, tem um personagem que parece a menina do Firefly. Eu não analisei desse jeito, mas, tipo, você entra, você sabe o que você tá vendo, assim. Não tem ninguém... Ninguém vai se surpreender nesse sentido. Agora, pra mim, cara, é assim, é uma série super bem feita, assim. Ela vale assistir. É uma série de fantasia, isso ajuda muito, ajuda o dia a dia. Você escapa, né? Você tem um escape da realidade que é massacrante, a realidade que a gente tá vivendo. Então, só por isso já ajuda. Com personagens interessantes, legais,
você não precisava nem ter os poderes e os efeitos especiais, você já acompanharia. Com isso, dá um extra, né? Agora, eu não acho que ela vai explodir no nível Game of Thrones, de fazer pessoas, todo mundo querer assistir ao mesmo tempo, comentar no Twitter, eu acho que não chega. Chega num following cult, daquela coisa assim, daqui 10 anos a gente vai estar comentando, puta, lembra do The Nevers? Nossa, cara, legal demais, não sei o que lá, tal. Isso vai rolar. Se você não gosta mais ou não gosta mais ou nunca gostou do Joss Whedon, ele já foi mandado embora, então a influência dele, pelo menos Acabou. direta, acabou. Isso Bora, tudo na próximo. HBO. HBO. Certo. Meu próximo é rapidinho, que é só uma lembrança que voltou uma série que eu acho que tá sendo muito pouco vista, uma série do FX, do Hulu, chamado Breeders, que eu já falei aqui no podcast, que é uma série do Voltou Martin pra Freeman. segunda temporada? Voltou pra segunda temporada. Aquelas temporadas inglesas, né? Então, são tipo 6 episódios, aí às vezes demora mais do que um ano, aí solta mais 6. É uma série com o Martin Freeman, que tá em tudo que tem em inglês no meio, ele tá lá. Ele Meio famoso esse cara meio aí. famoso, é. Acho que é um dos caras que mais trabalha, né, na Inglaterra. Aí. Mas é uma série em que ele é um pai de família, tem ele e a esposa, e a primeira temporada eram 2 filhos pequenininhos, um filho de 3 ou 4 anos e a menina bebê. E voltou pra segunda temporada, e a segunda temporada já é com eles um pouco mais velhos. O menino tem 13 e a menina tem 10. E era um filme sobre como é difícil ser pai de criança pequena, enfim. Eles são uns caras muito boca suja, o casal, assim, eles falam muito palavrão, não sabem se estão sendo bons pais, não sabem muito como cuidar, tem uma vida bem classe média, média alta na média alta não, classe média em Londres. E essa segunda temporada tá tão boa quanto a primeira, assim. Se você tem filho, vale muito, muito a pena. Eu me identifico o tempo todo com isso, o tempo todo. Porque aquela coisa não é bonitinho, com lição de moral no final, mas tem muito do apego emocional deles com os filhos e tal. E agora essa segunda temporada já tá lidando com assuntos um pouco mais sérios, mas ainda assim tem uma leveza, é uma série engraçada, você dá muita risada, apesar dela tratar de temas sérios e pesados às vezes. Então é só rapidinho para lembrar, quem não viu, veja a primeira temporada, e quem viu já tá aí a segunda, chama Breeders, tá no 6º episódio agora talvez, 7º. E vai ter mais um Da pelo segunda. menos, da segunda. Legal. Então tá no Hulu, se você tem acesso ao Hulu, no FX. Não sei se está vindo pro FX brasileiro, mas vale a pena procurar. Vale muito, muito bom, muito bom. O nome é péssimo, né? Porque Breeders é porque eles têm filhos, bela bosta. Mas a série chama É o nome Breeders. de uma banda, né, também. Bom, mas aí é outra coisa. Beleza, então essa é meu lembrete. Eu tenho mais uma pra falar. Você tem mais um também? Eu tenho mais um. O outro de fantasia que eu comecei a ver é o Hit do Netflix. Eles estavam preparando isso já tem um tempo. Já tem um following, é livro, antes de tudo. O livro tá bem barato, inclusive, para comprar no Kindle Brasil. Chama Shadow and Bone. Em português eu nem vi como é que ficou, mas talvez tenha ficado Sombra e Ossos mesmo. É uma série de fantasia. Tem uma coisa que eu já gostei. O setting é bom. É super bem trabalhado. Tem algumas coisas razoavelmente óbvias na série. É um livro YA, né? Young Adult. É Young Adult. Young Adult tipo Harry Supernatural. Potter, Supernatural Young Adult. É uma Hunger área do Barnes Games. Nobles, assim. Em que basicamente é sempre uma história de alguém, de um outsider entrando para uma área que nunca imaginou existir no nosso mundo e se apaixonando por um ser que não deveria existir. E aí algumas coisas escapam. O Shadow and Bones é um desses que não aposta tanto no amor. Ele tem um relacionamento ali que você já vê que é o motivo para as coisas andarem nesse sentido. Mas o setting e os personagens, eles ocupam outros postos, coisas mais interessantes. Basicamente é um mundo que é diferente do nosso, que foi dividido no meio por uma dobra. Essa dobra é uma zona no meio do mundo que é inteira escura. Você não consegue ver de fora e dentro você enxerga muito pouco, é uma sombra gigante.
atravessar essa dobra é muito perigoso, porque tem seres monstruosos que podem te atacar lá dentro e você tem pouquíssima chance de sobreviver. Tem algumas coisas que são interessantes. Você tem uma casta de pessoas que conseguem lançar algum tipo de magia. Eles são, sei lá, eles invocam essa magia e é uma magia de um tipo específico. Cada um tem um tipo específico. Então você tem os invocadores do fogo ali, que são conhecidos como infernais. Você tem os invocadores do vento, que são os aéreos. E esse mundo ele é dividido, né? As pessoas de um lado têm pouco contato com as pessoas do outro. Ele tá meio que sempre em guerra, de certa maneira. Então o exército ocupa um espaço gigantesco na sociedade. Porque as pessoas precisam se organizar para conseguir passar de um lado para o outro. E para isso você tem de ter uma hierarquia, você tem de ter um treinamento, você tem de ter um preparo, você tem de ter armamento, né? Não é uma coisa simples. O mundo é um mundo quase, sei lá, não consigo precisar que época seria, mas seria próximo do vitoriano também. E então você tem os cartógrafos, né? O pessoal que faz os mapas para eles conseguirem atravessar de um lado para o outro e não se ferrar quando eles chegam do outro lado, né? Tipo, não dá direto numa ilha, num cacete A4, assim. E aí acabou perdendo embarcações e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, os nomes não são o padrão americano. Eles são um pouco do lado leste europeu, assim, oriental em algum sentido. Não são super E americanos, eu, tipo Katniss. Katniss, que é super americano. Quantas Katniss a gente não conhece, né? Que ficaram famosas, estão aí nas Deve ter, celas agora da deve estar série. nascendo, né? Né, agora já nasceu, Então, já deve ter uns 6 anos, 8 anos, umas Katniss aí. Mas eles não são nem nomes como o George R. R. Martin fez, né, no Game of Thrones, em que ele mudava uma letra de lugar nos mas era o nome em nomes. inglês metido. Isso. Não são também completamente fantasia, né? Como é, por exemplo, no Senhor dos Anéis, ou como o Davi agora jogou na minha cara com o Hunger Games. Eles são nomes do leste europeu, são nomes orientais, e isso fez um sentido para mim só quando eu descobri que a autora dos livros é israelense. E aí eu falei, ah, ela tomou dessa fonte ali, mas muito legal, achei já muito bacana nesse sentido. A história segue basicamente dois amigos de infância, um menino e uma menina, um chama Mal, não vou falar o nome completo dele, porque é Mal Tsekov Surdurashiro. Malien É? Oretsev, é isso? Oretsev, isso aí. Oretsev eles falam algumas vezes. E a outra menina, quer falar pra gente? Alina, ou Alina. Alina. Como é Alina que é o sobrenome? Starkov. Starkov, isso. Aline Starkov. Starkov é mais fácil. Tô pegando do MDB, tá? Eu não vi. Eles são amigos de infância, eles são órfãos, não sei o que lá, cresceram sendo cuidados ali, não sei o que lá. Não deixa muito claro se é órfão ou não é, mas a sensação é essa. E eles estão de um lado que tem pouca comida, que se vira nos 30, tem pouco terreno para plantio. É uma coisa. É o pessoal que ficou com o palitinho curto na hora da divisão. E a Alina é cartógrafa, porque ela aprende logo cedo que se você não tiver um lápis na mão, vão te pôr uma espada. E o Mal acaba virando um soldado do exército e tem suas dificuldades em lidar com os Grisha. Os Grisha são esses caras que são os invocadores desses poderes aí. E é isso, essa é a situação inicial. Eles crescem, entram cada um para sua área de trabalho e acabam se reencontrando no meio dessa guerra com um pedido de atravessar a dobra, porque eles precisam conseguir mantimentos do outro lado. E então eles vão atravessar essa dobra junto com o regimento inteiro e tudo mais. Tem uma lenda no que vai ter alguém que é o invocador da luz do sol. Eita, mais um filme, uma série de escolhido. Isso. Ei, E Joseph Campbell, ei, Jornada do Herói. esse invocador da luz do sol é quem vai acabar com a dobra de dentro para fora. Vai entrar na dobra e vai acabar. Essa é a lenda. E é isso que tá feito. E esse é o caminho que vai ser seguido. Não vou dar muito spoiler, tá inteira no Netflix. É o grande lançamento dele. Se vocês abriram a Netflix esses dias, com certeza vocês viram a carinha do Shadow and Bones. O que eu posso falar é assim, tá muito bem feito, mesmo.
É uma série que tá super bem cuidada, super bem acabada. E vale, acho que vale assistir se você tá nessa sensação de preciso fugir um pouco da realidade, preciso de alguma coisa que me faça aproveitar um pouco o meu tempo livre sonhando com uma vida melhor, ou sonhando com coisas incríveis e tal. Então, A série já tanto tá. A essa, temporada tá inteira já? salvo engano, sim. Eu aqui não acabei mesmo, tô aqui assumindo minha falha, mas tô dando a dica. Beleza, Shadow and Bone, Netflix. Netflix. Bom, se você não quer escapar da realidade, tem uma dica aqui que é uma ficção, mas é tocado com bastante realismo, que é a série nova da HBO chamada Mare of Easttown, com a Kate Winslet. E eu falo que é realista não porque tá falando de política ou de coisas sociais do momento, mas é porque é uma série policial, é No mundo aquela real. é no mundo real, assim, não tem nada de, pelo menos até agora, né, que eu saiba, não tem nada sobrenatural, Você nada vai muito tomar além. um golpe tipo True Detective, primeira temporada. Então, tem bastante semelhança com True Detective. É um pouco menos lírico que True Detective. Assim, True Detective logo no começo já era uma porrada. Esse é um pouco mais devagar. Lembra um pouco mais aquele com a Amy Adams, como é que chama? Sharp Objects. Sharp Objects. Isso, Sharp Objects. Então é uma minissérie limitada ali, só essa temporada mesmo, baseada num livro que se passa no interior da Pensilvânia, numa cidadezinha bem pequena que todo mundo se conhece mesmo, e a Kate Winslet faz uma policial que na juventude foi um mini ídolo do esporte da cidade, que jogava basquete, e só que ela tá com uma vida toda meio fodida, e ela tem que desvendar um assassinato que acontece na cidadezinha. Só tem 2 episódios até agora, tá saindo todo domingo. Então eu não sei muito mais do que isso. Claro que tem algumas coisas ali que já dá pra saber pra onde tá indo, mas que eu não vou falar por conta de spoilers. Mas a premissa é basicamente essa. Ela tem uma vida toda fodida no sentido de que ela é autodestrutiva, ela é triste, e a família dela funciona mais ou menos, e todo mundo bota pressão nela porque ela tem que lidar, tem que descobrir quem cometeu o crime, e pelo jeito vai ficar nisso, assim, o segundo episódio tem uma revelação maior que indica que a série não vai ficar muito além do realismo, assim, mas ela vai começar a ficar mais escandalosa, assim, mais vida de cidade pequena mesmo. Então, tá sendo uma série bem legal. O elenco é super bom, além da Kate Winslet. Tem o Guy Pearce, faz um papel. A Jean Smart, que fazia o Legion, faz a mãe dela. Legal, hein? Então tem bastante gente muito boa, é uma série bem de prestígio mesmo. Os criadores, o único que eu conheço é o Craig Zobel, que dirigiu todos os episódios da série. Craig Zobel, ele dirigiu alguns episódios do Leftovers, e ele escreveu com o Damon Lindelof, escreveu e dirigiu aquele que eu falei aqui no podcast, The Hunt, que era meio que uma paródia, uma crítica social e tal. Então o cara é bom, o diretor é bom, só que ele não escreveu aqui no caso, né? É um cara chamado Brad Inglesby que escreveu. Mas eu tô esperando que vai continuar bom. Esperando coisas boas aí. Eu vou falar pra você, eu gosto muito dessas séries da HBO que aparecem meio do nada, com um super pé no chão, uma temporada só, bem trabalhado, um cast foda. Não me arrependi de nenhuma que eu vi por enquanto. Sim, tem várias que eu não vi também, que são recentes. Acho que você falou numa com a Nicole Kidman esses dias, né? Tipo, Sim, falei do. Mas eu pensei justamente. nela, pensei no Sharp Objects, pensei no. É bem HBO, é bem típico da HBO. O nome é péssimo também, né? Mare of Easttown. Mare porque o nome dela é Mare e Easttown é o nome da cidade. The Undoing. The Undoing, O Big Little Lies era pra ser uma temporada só. Só tinha um pois livro. é, Eles justamente. adaptaram. Então, Então, essas séries eu acho que a HBO acerta sempre. Não deve ser um gasto enorme, porque apesar do cast ser muito caro, é pra uma temporada só, é pra uma coisa fechada, o cara se apaixona pelo papel e entra pra fazer. Eu acho que é difícil a HBO errar nesses daí. pois é. Então, você tá afim de uma coisa
nesse sentido aí, Mare of Easttown tá sendo bom. Não tá mudando vidas por enquanto, mas é um folhetim interessante. Falamos bastante, né? Mais do que eu imaginava aqui. Também. Vamos falar da cerimônia do Oscar aí? Então, beleza. Então, esse ano, Oscar 2021, aconteceu mais tarde. Eles adiaram por causa da pandemia, adiaram para abril. Acho que nunca foi tão tarde, né? Geralmente é fevereiro, às vezes é começo de março. E teve mudança, né? Porque por conta da pandemia não foi no teatro de sempre, no Kodak Theater lá, foi num outro lugar muito menor e só tava lá quem foi indicado. E nem Foi. todo mundo que foi indicado. Quem quis ir, né? Teve muita gente que Sim. ficou Ficou na Suécia. na Suécia, na Inglaterra, ficou dormindo na sua casa em Wales. Então, isso de grande mudança foi isso. Teve todas as questões das máscaras, não sei o quê, de não ter contato social, de fazer teste na entrada, fazer teste antes, né? Uhum. E a cerimônia foi dirigida pelo Soderbergh. Então, ela teve uma cara diferente. Ela foi gravada em 24 quadros por segundo, que não é normal para TV. TV é 29. Então, eu não notei tanto isso porque eu assisti pela TNT aqui. Eu também. Não teve tanto impacto. Sim, mas parece que a intenção foi fazer uma coisa cinemática, uma coisa diferente. E, principalmente, teve muita diferença na ordem das apresentações, dos prêmios. Calma aí, ó. Maior diferença não teve banda. Não teve banda, não teve orquestra, não teve número Teve o musical. Questlove de DJ. Teve Questlove de DJ e no intervalo teve um número musical ali, no intervalo, só que passaram 5 segundos na TNT. Uhum. Por conta disso, uma coisa que eu achei super legal foi que eles deixaram os premiados falarem. Sim. Não teve não teve a orquestra cortando a galera. Questlove não tocou uma música pra eles saírem? Não tocou, não soltou a batida pra galera sair. Eu achei super legal mesmo, porque não porque os discursos tenham sido super bons, teve alguns discursos ótimos, mas no geral foi agradecemos em média e tal. Mas é questão de respeito, assim, eu acho que foi mais a premiação tá ali para premiar os cineastas, né, quem participou dos filmes. Então a gente tem que ouvir a galera, não adianta deixar o pessoal correr ali e depois envergonhar todo mundo que o cara tá falando demais. Sim. Para tocar um número musical que, cara, pode ser o meu gosto, mas para mim não acrescentava nada. Por outro lado, eles meio que praticamente não mostraram clipe de filme nenhum. E eu acho que os Fez clipes falta. fizeram falta em alguns momentos. Assim, ao invés de clipes, eles falaram da vida dos profissionais. Então, se você é indicado, sei lá, melhor direção de arte pro filme tal. Então, vai falar, pessoa tal foi indicada para melhor direção de arte filme tal, ela começou trabalhando em tal coisa, aí depois ela fez tal coisa. Então, foi uma coisa bem diferente dos outros anos, porque não era sobre o filme, era sobre o profissional. Versão LinkedIn do Oscar. Que é interessante, porque é uma premiação para os profissionais, né? Assim, foi um Oscar muito menos para o público e muito mais para quem estava ali mesmo, quem estava participando. Isso teve um reflexo direto, talvez, na audiência, né? Sim. A audiência vem caindo há 10 anos, pelo menos. Faz uns 10 anos a audiência era tipo 40 milhões de pessoas. E vinha caindo mais ou menos num ritmo parecido de uns 10, 20% por ano. Esse ano foram 9 milhões, foi um tombo. Assim, foi praticamente um grande episódio da HBO, assim, que dava nos anos 2000, dava 9 milhões. No começo do Game of Thrones devia dar isso. Nossa senhora. Comparado com os 40 de Menos, 2010. 41 de menos do 2010. que o American Idol nos grandes tempos. Justamente. Dava Então, 21 milhões. e assim, tem muitos motivos para isso, né? Um é pandemia, não teve muito filme grande, blockbuster. A academia já tem uma tendência de escolher uns filmes menos com grande bilheteria, né? Uns filmes com menor bilheteria. E esse ano foi mais forte ainda isso, porque não teve cinema, não teve bilheteria. Todos Sim. os filmes que saíram em streaming em algum momento. Quase todos estão no Hulu, ou no Netflix, ou nos dois, ou na Amazon. Na Amazon. Então, isso tudo
foi colaborando para derrubar. E aí você faz uma cerimônia que você não... Você tá menos pelo espetáculo, não teve um host de novo, um host que vai lá fazer as piadas, então não dá nem pra falar, eu tô ali pra ver, pra ver o Colbert, também não tem, o Jimmy Kimmel. Não, Então parece que tem cada vez menos apelo pra quem não é fã do Oscar em si e de cinema especificamente, assim, mas de gostar das picuinhas de cinema como a gente aqui no podcast. mas em si também foi uma, assim, pandemia, sem dúvida, uma época estranha, difícil, talvez nem devesse ter sido feito. Mas já que fez, talvez tenha sido o Oscar mais estranho de feeling. Foi. No não tinha uma cara de uma grande celebração, né? Não sei se o venue ser uma estação de metrô ou a falta de apresentador, eu não sei o que foi, mas ele teve uma cara meio caída nesse sentido, É, assim. porque tem bem menos gente, né? O que eu não gostei, assim, nessa parte, eu achei a parte visual muito ruim. Assim, parte, as cores que eles usaram, os gráficos que eles usaram, é assim, é ruim acho que não é a palavra, eu não gostei. É uma arte bem diferentona, bem com patches de cor, uma coisa quase começo dos anos, fim dos anos 80, começo dos anos 90, assim. Sim, É uma direção de arte bem diferente mesmo. E aí o lugar tá todo iluminado, aquela luz meio amarelada. sim. O lugar tem uma cara de E talvez não faz uma sentido, cara. Se você tá igreja. no meio de um. Se você tá justamente fazendo um Oscar que vai ser menor por causa da pandemia, não fazer ele num espaço maior, onde o ar circule melhor, não faz nenhum sentido. Ah, bom, tem isso também, né? Tem as questões sanitárias. Mas acho que de todos os prêmios, o Oscar foi o que melhor seguiu as recomendações sanitárias aí para evitar Ah, contágio. sim. Que testaram mesmo, foi bem rígido aparentemente. Mas claro que foi caído, porque não teve festa, né? Não teve after party ali, não teve. O tapete vermelho foi super estranho, com as pessoas falando a 10 metros de distância dos jornalistas. Mas foi uma cerimônia, assim, que isso foi estranho e tal, mas no geral eu gostei. Gostou? Eu achei que quanto menos enrolação de piadinha, assim, melhor. Teve uma piadinha que demorou demais ali, que por mim podiam cortar fácil. A piadinha da Glenn Close, falando da Butt. Uhum. O pessoal gostou, mas eu achei. É estilo da pizza da Ellen ali. É uma coisa que não acrescenta nada pra quem gosta de cinema, sabe? É só uma piadinha e nem achei uma piadinha tão boa também. Não era boa. Talvez a melhor piadinha tenha sido agradecimento do Kaluuya. O Daniel Kaluuya ganhou como ator coadjuvante pelo Judas and the Black Messiah e no final ele agradeceu aos pais dele por terem feito sexo. Ele falou diretamente, terem tido ele. E aí corta pra mãe dele e a mãe dele tá falando O que what foi the, que ele falou? what the hell is he talking about? Dá pra ver o lábio dela falando. Muito bom. Mas e aí os Grande prêmios, você Kaluuya. gostou dos Cara, premiados? assim, eu não me surpreendi muito em nenhum. Onde eu errei também por, tipo, no par ou ímpar. Você foi bem no bolão? Eu fiz menos que você. Você foi melhor. Eu fui bem, assim. Acho que eu nunca tinha É, feito tanto. Eu fiz 16 dos 23. eu acho que eu fiz 13. Também não é mal. É. Não, não é ruim, eu não fiquei triste, não. É, mas, tipo, eu errei os dois de roteiro. Eu acertei, foi os dois primeiros da noite, inclusive. Sim. É, então, você começou ganhando, eu comecei perdendo. Quem foram os dois ganhadores? Vamos relembrar? O roteiro original foi a Promising Young Woman, que eu falei aqui da Carey Uhum. Mulligan lá. Uhum. E adaptado E foi o que eu não The vi. Father. Você não viu The Father É, ainda? não vi o The Father Você ainda. viu Promising Tô- Young Woman? Você não tinha visto. Vi. Você Eu gostei. curtiu? Não, eu gostei de todos os filmes do Oscar. Não achei nenhuma grande. Uma mudança muito grande. Nem eu gostei do Nomadland. Acho um Sim. filme bonito, mas ele é um filme pequeno. Uhum. Ele é um filme bonito e pequeno, assim. Ele não É um é filme pra ganhar aquele. Sundance, não é um filme pra ganhar Oscar. É, exato. E aí eu fiquei um pouco com um ponto de interrogação. Mas claro, assim que eu vi a recepção dos outros prêmios, eu sabia que ia dar direção, filme e atriz, né? Até porque a Frances, ela. Foi a barbada ali, né?
Ela tá tão bem no papel, que quem não era ator e contracenou com ela no filme achou que ela também não era atriz e era ela mesma. Nessa história maravilhosa A do cara. única, pra mim, a única coisa que me tirou do filme foi o David Stratham, que é um puta ator bom, mas ele é praticamente o único, não é o único, mas é um dos poucos atores profissionais que interagem com ela no filme. Sim. E pra mim não casou, porque ela tava interagindo com tanta gente não ator e tava sendo muito bom, que aí quando chega um ator junto ali com ela, me pareceu outro filme. Quebrou. Quebrou. Eu não acreditei que ele era o cara que tá lavando o prato ali pra ganhar dinheiro, sabe? Ela eu acreditei, E, porque o filme leva mais tempo com ela e tal. e Mas vamos ele falar já da não. sorte da Marvel? Porque agora a diretora ganhou melhor direção e melhor filme. Sim. E Ela agora ela vai é. fazer o The Eternals, aí já fez, né? Ela já fez, mas não saiu, né? Pois é. Então agora a Marvel tá saindo, próximo não, mas um dos próximos filmes com a diretora ganhadora do Oscar. Exatamente. Próximo filme deles deste ano, com a Angelina. O elenco em si, ninguém sabe porra nenhuma do Eternal. Se você não lê quadrinhos, e assim, mesmo quem lê, talvez não saiba o cacete do que é um Eternals. O elenco já ia te levar pro cinema. Isso era fato, assim. Tem o Você Não Sabe de Nada, Jon Snow. Tem o Kumail Nanjiani Bombado. Shredded. Você tem a Angelina Jolie, que sei lá quantos anos não aparece num filme. Você tem o irmão do Você Não Sabe de Nada, Jon Snow. Teve o Rob, o Jon Era o Snow e o Rob, o Rob. mais velho. Não, o Rob. Tá o Jon Snow, o Rob. Já era um elenco assim pra se chamar a atenção. Tem a Salma Hayek também. Tá legal. Gemma Chan. Pessoal famosinho aí. E aí agora a Chloe Zhao, que as pessoas conheciam muito por cima na época, Chloe acabou já de tinha ser. um filme antes desse. Esse é o terceiro dela, mas que fez sucesso, fez nem sucesso, né? Mas fez algum barulho, foi o The Rider, que eu falei aqui no episódio anterior. Uhum. E agora, e esse que, enfim, já foi direto pro Oscar. Sim, aí ela ganhou o Oscar de melhor filme no meio entre o The Rider. Agora o Oscar errou, né, Davi? O Em Oscar qual? errou feio. Na Eu. organização do próprio. Dos Então. prêmios. Mas antes de a gente falar desse final aí, você teve algum que você achou que mereceu muito? E não levou? Não, e levou, que mereceu e levou, que foi certo. Fiquei muito feliz com os prêmios que o Sound of Metal ganhou. O edição de som, Não é mais edição de som agora. Antes era edição de som e mixagem de som, né? Agora é só mixagem de som, som. agora é tudo. Som. Som. Alô, som. Merecidíssimo. Eu concordo. Pra mim é o mais merecido. O prêmio era mais merecido. Edição de filme, edição no geral, eu até toparia algum outro. Mas foi bom Não também. ia. Sim. Concordo com você. Fiquei feliz que o Druk levou. Eu tinha Também. marcado super na correria o do Kovad Zaida, mas Não, eu vi o Kovács no dia anterior da cerimônia. E não e você acho falou, vai levar que. o Druk. É, é um bom filme. É um filme super, super Não, sério, não. super, super dramático. Sobre a guerra da Bósnia, na invasão de uma cidade. Assim, depois do conflito praticamente terminado, a ONU foi lá para dar uma assessorada e colocam. Eles têm que negociar, a ONU está tentando negociar com o exército que ganhou, que é um bando de filho da puta, violento, especificamente numa cidadezinha, assim, no meio da nada. E a Ida é uma intérprete da ONU que mora nessa cidadezinha, e ela tá ajudando a fazer esse meio de campo. E é sobre como a ONU fez cagada em cima de cagada, assim, ali. E aconteceu uma tragédia, história real. O filme é ficção, é uma versão ficcionalizada dessa história, mas aconteceu aquilo que aconteceu no filme mesmo. Super triste, pesado em alguns momentos, mas é mais triste mesmo, trágico. Perto dos outros indicados a filme estrangeiro, eu não vi todos também, mas o Druk é mais interessante. E o Collective é mais filme que os dois, eu acho. É, Mas tudo bem o eu Collective perder ali.
Meu problema foi o Collective perder No o documentário. Aí doeu. Aí, esse eu acho que foi a única grande cagada do Oscar em termos de quem foi premiado. Pra mim foi injusto, assim, porque quem ganhou foi uma bosta de filme. Entendi. Quem ganhou foi o My Octopus Teacher, que eu não sei se eu falei Sim. aqui. A gente falou no podcast, acho que não. A gente falou por cima do My Octopus Teacher. Muita gente tinha falado pra assistir. Eu assisti, achei fofinho. Foi onde eu votei, pensando que o Collective ia ganhar. Eu falei, vou votar errado. E ganhou, e E acertou. ganhei. E acertei. Não, tipo, não queria ganhar. Cara, eu vi esse filme, assim, muito bem recomendado também. Nossa, é maravilhoso, a ligação que o cara tem com o Vai povo tocar seu coração. vai tocar seu coração. Filme muito bonitinho, assim, em termos de visualmente interessante. O cara pega umas cenas boas do polvo ali da polvo, né? A fêmea. Sim. E tem a história dele ir todo dia e ver o povo no mesmo lugar. O cara tá tentando arrumar a vida dele. Mas, cara, é tanta projeção, é tanta coisa que ele tem que projetar no povo ali. É a intenção do bicho, de formar um relacionamento com ele, coisas que não tem embasamento nenhum científico. Ele tá antropomorfizando um animal que ele não faz a menor ideia de como funciona. E ele vai a extremos no filme, né? Ele vai até, Sim. tipo, o povo estende o tentáculo para o dedo dele, ele acha que é o filho dele, assim. Nossa, Então é era pura a projeção. cena de. A cena do Deus e Adão, né? É. Então é um filme problemático nesse sentido, assim. Muito raso e raso sem querer fazer piada com o mergulho do cara. Aham. Mas é até interessante ver por alguns motivos, mas merecer Oscar de documentário em cima do Collective ainda por cima, de jeito nenhum. Esse eu fiquei puto, assim, mas foi o único. Todos os outros prêmios ou foi ok ou eu gostei. Então, por exemplo, eu votei pra música do One Night in Miami Uhum, porque eu adoro o Leslie Odom Jr. Eu acho sim. que canta pra caralho, socorro. Ainda mais Mas fazendo o Sam Cooke. mas fiquei extremamente feliz de ganhar a música da Her. Adoro a Her também, fiquei feliz demais, porra. Um Oscar pro Judas and the Black Messiah, porra, genial. Fiquei feliz mesmo. Então, alguns que eu errei, eu não fiquei. Por exemplo, todos os que o Monkey ganhou, eu achei que foram justos. É, Fiquei muito feliz que Ma Rainey's Black Bottom, já que, né, não rolou onde merecia, fiquei feliz que ela ganhou no de em Costume Design. figurino e maquiagem, os dois. Eu errei os Então. dois. Eu acertei um deles. Eu não acertei o maquiagem porque eu não achei que merecia tanto. Mas figurino tá super direitinho. Quem saiu de bom abanando foi o Chicago 7, ganhou nada. Sim, ótimo. Vamos ver se abaixa o tamanho Do ego do. do ego. Não, brincadeira, porra. Eu gostei do filme, Mancada. falei aqui, eu gostei do filme. Não sei se Sim, é merecia legal. tanta indicação, mas também não Não, sei se então, por merecia exemplo, perder tanto. também não sei. Eu acho, por exemplo, eu gostei da indicação do Sacha Baron Cohen, apesar de não achar que ele era o melhor pra ganhar o ator coadjuvante dali. Sim. Mas fiquei feliz, ele precisava de uma indicação num ano em que ele faz o Borat e o. Esqueci o nome do personagem dele no Chicago 7, mas né, isso. Soul ganhou o que mesmo, que eu não Só ganhou lembro agora? melhor animação. Ganhou em cima do Mas ganhou. Wolfwalkers, que muita gente prefere, mas eu não prefiro não. O Wolfwalkers é bonitinho, filme irlandês, animação bonita, da menininha que vira lobo, não sei o quê. Aham, Mas Soul é mais filme, sim, sem sim, dúvida, sem dúvida. sem dúvida. Ganhou o melhor soundtrack, né? Também. Com o Atticus Isso. Ross e o Ganhou o Jean-Baptiste, né? Jean-Baptiste. Eu nunca achei que eu ia dizer isso. Eu sei que o Jean-Baptiste é um cara que é também sui generis, super bom no que faz e tal. Mas você acostuma ver, né, o Jean-Baptiste No Colbert. no Colbert e você não imagina que o cara vai estar lá com o Trent Reznor, o Atticus Ross fazendo música para um filme da Pixar, né? Mas, claro, todo sentido, merecido. Sim. Eu não votei neles, não lembro em que eu tinha votado agora. Esse foi um erro que eu Não, eu tive. votei. Esse eu votei. Eu sei que votou. Eu votei acho que no da Five Bloods, porque
eu Era a única queria... indicação. Exato. Eu falei, porra, é o que tem. Dá a porra do Oscar pra eles nisso aí, vai. Soul já vai ganhar na animação, dá no original score. Mas nem isso. Teve algum discurso que você gostou mais? Adorei a da velhinha do Minari, óbvio. A vozinha do Minari Ah, foi sensacional. sim. Que foi a Yoo Jung-yoon. Que ela, Yu, inclusive, como ela disse. Yo-yo. que inclusive ela criticou quem não sabe falar o nome dela fora da Coreia. Mas Sim. realmente foi o discurso mais engraçado, mais interessante. Leve, manja pra caralho. E Ela ela, é tipo... tipo a Fernanda Montenegro, assim, da Coreia. Ela Sim. manda muito E bem. é um pouco, né, a Fernanda Montenegro pra gente também, né? É, ela Ela é faz um muita pouco... coisa lá. Não, mas no sentido do Oscar, né? Tipo, ela meio que vingou um pouco a Fernanda Montenegro pra gente. Maldita Gwyneth Paltrow. Cara, o maldito Shakespeare é apaixonado, velho. Pois é. É a velha história, né? O Oscar, se você ver quem ganhou o melhor filme, muitos e muitos deles são esquecidos. Assim, muito. Ou você lembra dele pra ter raiva, tipo Crash ou Green Book. Ah, eu adoro Crash, mas É, o Green Book eu não gosto. Tá tudo pois é. bem. E o Foi artista, você uma. lembra? Lembro também. Do Mas filme eu você lembro, lembra do agora que você filme? falou. Não, do filme eu lembro agora que você me lembrou que ele existe. Eu não Então, lembrava nem que ele tinha ganhado o Oscar. é isso que eu quero dizer. Geralmente ganhador de melhor filme, geralmente não, mas muitas vezes é um filme que fica esquecido. Assim. Eu acho que essa década, os dois grandes ganhadores de melhor filme foram o Moonlight, e que foi aquele fiasco lá, né? E o Parasita. Dos Sim, outros, ou são péssimos, tipo Green Book, ou são esquecíveis, tipo The Artist, né? sim. E aí, nesse supporting role aqui, eu fiquei muito feliz da Yoo Jung-yoon ganhar. Muito mais feliz do que uma Amanda Seyfried, que era que eu tinha posto, porque era meio que, tipo, quase uma barbada da coisa, né? Eu Todo também mundo vinha votei nela, falando. também votei na Amanda Seyfried e errei, mas também fiquei feliz de ter Não, errado. porra, fiquei muito feliz. A Amanda Seyfried aparece por 5 minutos no filme. Ah, não, legal. Ela fez. O Dave Fincher tirou o sangue dela e tudo mais. Super acredito, tá certíssimo. Eu trabalhar com o Fincher deve ser um semi-inferno. Sim. Tipo, não sei se compensou. Tipo, eu não acho que ela é super necessária no filme. Ela tem Eu um. gostei muito dela no Mank, mas, convenhamos, a Cara, Amanda Seyfried vai ter muito mais chance de ganhar o Oscar na carreira dela. eu gostei mais dela no Freak Friday. Ah, polêmica, não, tô brincando. Eu gostei dela no Mank, óbvio que eu gostei. Ela vai ter muito mais chance de ganhar o Oscar. E eu acho que esse não era o papel pra ela ganhar o Oscar. Eu não acho que eu ia sair com a sensação de Gwyneth Paltrow no final. Fiquei feliz da Yoo Jong-yoon ganhar. Fiquei mesmo. Boa. Então, muito bem, vamos falar do que o grande acontecimento aí, que foi essa bagunça na ordem aí. Então, eles começaram com o roteiro, que nunca acontece. Geralmente, eles começam com um prêmio bom, tipo atriz, ator coadjuvante, e Sim. aí começam os prêmios ruins, tipo maquiagem, Os figurino. prêmios, os Prêmio ruim, prêmios que é assim, prêmio bonitinho de que bater palma, né? que, enfim, não atiça Não muito a dá. nossa curiosidade. E aí vai melhorando, melhorando, acaba ator, atriz, aí acaba com diretor e E filme. filme, ou diretor, ator, atriz e filme. Sim. Dessa vez resolveram mudar e Não. colocaram direção logo no começo, tipo, quarto, quinto prêmio foi direção, e colocaram filme antes do ator e atriz principal, o que nunca aconteceu antes. Então você viu Nomadland ganhando, e aí você teve a atriz, que quem ganhou foi a Frances McDormand, que todo mundo sabia. E aí E você se não pergunta, dessem né? pra ele, ia ficar todo mundo puto? Pra É, ela, ia ficar todo mundo puto? sim, apesar de ter gente boa ali, né? E aí Sim. deixaram o ator por final. Aí você pergunta, por que que eles deixaram o ator por final? A especulação é que o Soderbergh e as pessoas que decidiram isso estavam torcendo, porque quem dirige o Oscar não sabe quem vai ganhar, porque os prêmios são escondidos ali até na hora mesmo. Que eles estavam esperando terminar com uma grande homenagem homenagem póstuma ao Chadwick Boseman, né, ganhando pelo Ma Rainey's Black Bottom, que eu ainda não vi, então nem posso dizer se merecia ou não.
Seria Eu posso. Você pode, e você acha que Eu, sim, né? Que você gosta muito. eu gosto, eu acho assim, quem conheceu você viu durante o tempo em que ele teve em tela vários personagens diferentes, mas caras duros, né? Pessoas fortes, né? Então, ele o Chadwick Boseman da Five Bloods, ele é tipo o cara, o líder da tropa, o cara que era visto como o grande herói, que encarregava nas costas os outros que gostavam dele, que também eram bons, que também eram foda, mas que sabiam que ele tava em outro nível, né, pra guerra e tudo mais. E aí no Pantera Negra também, um cara da ação forte e tudo mais e tal, e que um líder, né, que precisou se encontrar líder e tudo mais. Então, os principais personagens dele, ele tem muitos filmes, tem coisa pra caralho, tem muita coisa que eu não vi. E aí ele entrou nessa coisa da Marvel que explodiu ele mais pra gente. E claro, foi, né, super tirado cedo. Tanta coisa que ele poderia fazer. E eu acho que no A Voz Suprema do Blues, né, o Ma Rainey's Black Bottle, ele mostra quão longe ele podia ir. Ele é um outro tipo de personagem, ele é Ele um já tinha cara feito o James diferente. Brown, né? Que também falam Sim, que é super diferentão. sim, mas o Brown também é maior que a vida, né? Sim. Ele também é uma personalidade gigante e tal. O Levi, do Ma Rainey, ele é diferente, ele é safado, ele tem uma leveza, ele tem um jeito, ele tá sempre quebrando a sua expectativa, é gostoso de ver o jeito que ele leva o personagem. O personagem tem peso também, ele tem dores, tem os traumas, ele abre os traumas. Você vê quão longe ele podia ir, assim, sabe? Eu acho que não dá o. Sim, eu amo o Anthony Hopkins, acho que, tipo, na velhice dele, ele se encontrou, ele é um cara pra você seguir no Twitter, no Instagram, acompanhar ele tocando piano pro gato dele, é uma fofura de senhorzinho. E fico muito feliz, eu não vi o The Father, eu aposto que eu não tenho, eu vou falar sem ter visto. Ele deve estar grandioso, ele deve fazer um papel maravilhoso e é um assunto ultra delicado que toda vez que é bem abordado faz filmes difíceis e bonitos de ver. Sim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas esse Oscar era do Chadwick Boseman. Não só porque ele não vai ter nenhuma outra chance de ter o Oscar, mas também porque o papel merecia. Ele não precisava, ele seria o principal candidato sem ter morrido. Da mesma maneira que quando Heath Ledger ganhou o melhor ator coadjuvante pelo Coringa, ele seria o principal candidato sem ter morrido também. É. São papéis muito bem feitos, com caras que se entregaram super bem pros papéis. Então, assim, não seria nenhuma bondade da academia entregar pro Chadwick Boseman. Nenhuma bondade. Seria, tipo, um reconhecimento do trabalho, da força e de quantos níveis de entrega esse cara tinha pra dar ainda. Pois é, você não viu The Father que ganhou e eu não vi o Ma Rainey's que não ganhou. Então, somando A nós gente, dois, dá pra ter uma opinião embasada só. sim, sim. Mas o Anthony Hopkins realmente tá maravilhoso no The Father. Ele passa por todas as emoções possíveis. O filme acaba num momento muito interessante. Vale a pena ver, é um filme que é delicado, é diferente. Parece muito ser baseado numa peça, ele é baseado numa peça, e ele parece mesmo ser baseado numa peça. Mas ele faz isso bem. E a montagem do filme ajuda nisso também. Porque você se sente ali no meio do Alzheimer do cara. Tem hora que você vê uma coisa que não é, e o filme te faz acreditar que é uma coisa e é outra. Então é bem interessante. E ele tá maravilhoso. Mas é aquilo que você falou. O cara já tá. Ele não sabia que ia ganhar, ele realmente não apostava que ia ganhar nem de perto. Tanto que ele foi dormir. Ele tava na casinha dele lá em Wales, né, no País de Gales, e nem. Ele viu o começo da cerimônia e desencanou, até porque era tarde lá, né? Mas, assim, só relembrando o que aconteceu aqui, porque a gente acabou não falando. Acabou com o Anthony Hopkins ganhando, não tinha ninguém para receber. Quem apresentou o prêmio foi o Joaquin Phoenix. E parece, e aí eu não vi confirmação disso, mas parece que estava meio que certo que se ele ganhasse, quem ia receber ia ser a Olivia Colman, que estava ali concorrendo como melhor atriz.
ia receber em nome dele. Só que o Joaquin Phoenix mandou um rapidinho ali, tipo, Anthony Hopkins não veio, a academia recebe em nome dele, tchau, pronto, acabou, vai embora todo mundo. Questlove falou mais 2 palavras ali e acabou. Foi super abrupto. O grande problema dessa celeuma toda aí foi que foi um final mais anticlimático possível para um Oscar que já foi super estranho. Com certeza. E as pessoas, quem tava assistindo ficou meio tonto. Todo mundo ficou meio what the fuck, assim, quase no nível do Moonlight La La Land lá, que foi o maior fiasco da história do Oscar alguns anos atrás. Nossa. Então não chegou naquele nível, porque, enfim, não teve erro nenhum, mas foi uma decisão muito estranha, ou pelo menos foi uma aposta muito que acabou sendo furada, né? Eles estavam apostando que ia terminar nessa grandiosidade e terminou dando para um cara que não estava ali, não recebeu. Na manhã seguinte que acordaram, o Hopkins falando que ele ganhou, ele fez um vídeo rapidinho ali, todo simpático, todo velhinho, do jeito que ele é, super simpático. Ele falando, cara, não esperava ganhar, muito obrigado, agradeço a todos. Aí ele fala, também não podia deixar de lembrar do Chadwick Boseman e tal, um grande ator, não sei o que lá. E muito obrigado, não esperava ganhar. E obrigado. O cara, tipo, tá no improviso total, ele não sabia o que falar ali naquele momento. E foi isso, né? Que bizarro. Não foi um fiasco, mas foi muito estranho. Eu acho que, assim, terminou, tipo, num si bemol, né? Pois é. Foi um erro estratégico. E eu não sei se eles pensaram na ordem achando que o Chadwick Boseman ia ganhar o último prêmio, ia ter, tipo, sei lá, uma música super foda do Questlove ali pra embalar todo mundo, uma fala embargada da esposa do Chadwick, mas assim que eles souberam que não, mas eu não sei, né? Talvez eles não soubessem. Você acha que todo mundo só descobriu quando o envelope chegou? Não, mas eles com certeza não sabem. É tudo. Então, Só quem sabe é quem faz a contagem lá. Sei lá se é o computador que faz a contagem. E aí é auditado pela Price lá e fica seladinho no envelope, ninguém sabe. ninguém sabe, mas a Price sabe. Sabe assim, os auditores sabem, né? Mas assim, a direção do Oscar não sabe. Os votantes não sabem, enfim. Então a impressão que dá é que foi essa aposta meio falha aí. Erraram a Sim. aposta. E por conta disso, talvez tiraram a grandiosidade desse prêmio mesmo. E também, principalmente, tiraram a grandiosidade do melhor filme. O melhor filme ficou em segundo plano. Que a melhor Sim. direção foi lá atrás, que foi pra ele também. E o melhor filme foi ali o antepenúltimo prêmio. Pô, na dúvida, né, cara? Na dúvida, põe o melhor filme no fim, pô. Pois é. Bom, no geral eu gostei da cerimônia, apesar de super estranha. Acho que pro ano que foi estranho, assim, combinou. E eu espero que pelo menos uma coisa desse ano vaze para os próximos anos, que é acabar com a orquestra cortando os discursos. Perfeito. Acho que fica uma coisa mais amigável, assim. Mesmo que... É um prêmio pro Porque cara. todo ano passa o tempo, cara. Todo ano passa. Esse ano passou também. Passou 15 minutos das 3 horas. Mas assim, já que todo ano passa, pelo menos que passe sendo amigável legal com quem ganhou. com quem ganhou. É o grande prêmio da indústria. Porra, o cara fica feliz demais. Dá um espaço pra ele agradecer as pessoas, pra ele fazer a frase dele, né? No geral, especialmente, tipo. Especialmente não, praticamente ninguém dessa indústria pode falar o que realmente pensa, né? Dá uma chancezinha ali. Pois é. Então Maravilha, é esse foi o Oscar isso. Esse foi o Oscar. Vamos ver ano que vem. 2021. E ano que vem, com certeza, lá pelo menos, deve acontecer em fevereiro. Deve ser no Kodak Theater. Tudo indica que lá retorna para alguma normalidade, não uma normalidade 100%, mas alguma normalidade já a partir do meio desse ano ali, né? Julho, agosto, a coisa já começa a ficar mais tranquila. Lá. Lá. Vamos ver como é que a gente vai estar aqui, né? Aqui a gente assiste no streaming ou no torrent. Se E ainda vamos tiver que vamos. civilização. Se ainda tiver civilização, se não tiver explodido o país. Beleza. Vamos falar rapidinho do Falcon and Winter Soldier aí, das lanças último furadas. episódio do Falcon and Winter Soldier. Bom. Musiquinha? Musiquinha de spoiler. Se você não viu Falcon and Winter Soldier, pode O episódio desligar acaba aí. O episódio aqui. já acabou. Se você Obrigado. continuar aqui,
a gente vai falar do que aconteceu, se foi legal, se não foi. Também só uns minutinhos mesmo, não vamos demorar não. Então, spoilers pra The Falcon, é The Falcon, viu? The The Falcon Falcon and the Winter Soldier. Soldier. E aí? Como eu editei Ele é o o Black podcast, Falcon? como eu editei agora o podcast há pouco tempo, que saiu agora, né? Então eu Você tô sabe mais ou dizer menos, exatamente os chutes. mais ou menos fresco aqui nas coisas que a gente falou. O que a gente errou? Nada. Cara, Fomos o perfeitos. principal foi que eu errei assim grotescamente, porque eu falei, você falou que estavam falando que a agente Carter lá Era o podia Power ser a Power Broker. Broker. Eu falei, não, imagina, que idiota, que Jeito ideia idiota. nenhum. Como que você ousa dizer que pode ser uma coisa dessa? É a pior ideia do mundo, e foi exatamente o que aconteceu. Era Então, isso mesmo. Era. eu vou dizer que eu gostei, mas foi o que aconteceu. Rolou esse erro. Rolou esse erro grandão aí. Mas tinha mais coisa. Eu gostei do que aconteceu com ela no fim. Ela recuperou, voltou pra SHIELD, na teoria, né? Sei lá se Eu vai acho que ser foi muito SHIELD. fácil, porque ela começou a série aparecendo como uma renegada, fugida, ela não pode voltar para os Estados Unidos de jeito nenhum. Uhum. E aí ela aparece no meio de Nova York ali do nada. Usando uma máscarazinha que, assim, Missão Impossível mandou um alô, né? Falou, Pois é. cara, faz direito. Justamente. Aquilo ali, até a Marina olhou pra mim e falou, meu, o quê? Tipo, porque ficou mal feito a passagem ainda, dela tirando a máscara e tal. Ô Marvel, Ô, por Marvel. favor, Marvel. Mas assim, eu acho que ela tá numa posição interessante como personagem. Eu não gostei do. Acho que assim, se alguém virar pra mim e falar, meu, isso tá estragando a memória da Agent Carter, eu vou falar, é possível. É possível, porque por bem ou por mal, Mas ela ela virou. ela não existe, né? Quem existe é a Carter, a avó dela, Sim, né? sim. Mas ela no MCU tá estragando a história da avó dela. Certo. E Também não quer dizer que ela é má o. o tempo todo, né? Não. Mas ela é uma agente dupla, né? E ela joga pelas próprias regras. E se alguém falasse que ela é uma traidora da pátria, ninguém ia se estranhar tanto assim. Pois é. Falando em pátria, aí A pátria. uma que você. Não, dos apátridas, falando pátria mesmo, uma que você errou foi que você. Eu perguntei: o USA Agent tem redenção? Aí você Eu falou achei que que não. não ia ter redenção, E ele teve. que ele ia virar, ou ele ia virar um vilão, ou alguma coisa desse tipo, assim, ou ele virar um anti-herói. Um anti-herói, é. O US Mas que ele Agent nos não ia quadrinhos. se redimir ali. Eu não achei que ia, não. Não achei que ia dar tempo pra ele fazer isso. Eu achei que ele só ia ficar mais piradão. Ou que a nossa querida Elaine ia já arrastar ele pra próxima rápido, assim. Ele não ia ter participação na briga final. Achei que eles já estavam colocando ele. Mas foi um chute bobo, né? Porque ele tava fazendo o escudinho dele. De ferrinho ali. O escudo Então, Mequetrefe. pois é. Escudo Mequetrefe, e ele... Eu achei que a redenção dele foi muito meia redenção, assim. Eu não acho ruim onde ele chegou, eu acho ruim o jeito, como ele chegou lá. Eu acho que foi muito Uhum. rápido, muito curtinho, muito, Sim. vou salvar essas pessoas desse carro. E beleza, agora não importa que 1 bilhão de pessoas assistiram o meu vídeo de eu decapitando um cara com meu escudo. Sim. É um arco curto, né? Foi um arco muito curto. Sim, Porque, tipo, era pra ter uma pressão maior nele. Claro, a cena dele lá na comissão, julgando ele e tal, foi interessante. Ele fala algumas coisas e tal. Mas não achei suficiente. Eu esperava ele mais alterado na briga final. E quando ele tem a chance de ser alteradaço e só fazer merda e tal, ele vai lá e faz a escolha certa. O que, assim, o estranho, tudo que ele mostrou pra gente na série era um cara alterado. Um cara com dificuldade de lidar com algumas situações. cara impulsivo e frustrado. Isso, impulsivo e frustrado. Isso, exatamente, a descrição. Mas
O que não foi mostrado pra gente, mas foi contado pra gente, é que na hora do vamos ver, ele costumava fazer as escolhas certas e por isso ele tinha as medalhas de bravura dele lá. Na hora do vamos ver, ele matou um cara no primeiro momento. E aí fez a gente falar, tá, esse cara aí desequilibrado é o mínimo pra falar dele. Mas aí ele tem uma segunda oportunidade numa hora do vamos ver e ele faz a escolha certa e vai, tipo, não segue que ele tinha de seguir, não vai pra cima e ele tem lá, claro, fazem tipo descarado, ele tem duas escolhas, ele escolhe salvar a população ali, os senadores, sei lá eu. Também, convenhamos, como é que ele ia escolher não salvar? O que que ia servir pro arco dele? Nada, né? Em termos de história, tipo, por que que ele escolheria não salvar? Porque ele é contra os senadores? Ele não é contra os senadores. Não, mas ele podia querer a vingança mais do que os senadores, entendeu? E ir Certo, atrás mas sei lá. mais. E aí ele tem um segundo ponto de redenção. Porque ele não vai atrás da Morgenthau pra segurar o carro. E aí depois, quando eles se dividem pra ir atrás dos caras fugindo, ele toma a decisão junto do Soldado Invernal de chamar a polícia e prender todo mundo. Tá mais dentro da lei. É. Então são duas redenções em que ele escolhe o certo e caminhar dentro da lei do que a vingança e a resolução pelos próprios punhos. Tá. Nesse lance aí, tem a coisa do veinho safado matando os soldados. Dos apátridas. Super soldados. Que velhinho? O velhinho no carro que aperta o botão e explode o carro que Ah, tava sim, levando eles sim, sim, sim. presos. Né, o policial fecha ali e fala one words, one Sim, people. sim. E aí, tipo, você fala, ah, ok, eles vão fugir. E aí, brrr, explode o carro e você tem um velhinho safado num carro acima, falando, ok, resolvido. Nisso você acertou, que você falou que os apátridas, aquela galera ali tava finalizada, provavelmente não ia sobreviver, mas que movimento seguiria. Sim. Assim, gostei de ver o uniforme novo do US Agent. Como ele disse, não muda nada, só fica preto, mas por um agente especial faz mais sentido uma roupa que se destaque menos do que uma Sim. roupa que se destaque mais, né? Aquela coisa. Vamos passar desapercebidos. Ah, tá. Ponham seus uniformes. Aí é os X-Men dos anos 90, né? Você fala, puta que pariu. O... Falando em uniforme, você gostou do uniforme do Gostei. Falcon? Puta, eu Gostei. detestei. Ah, eu sei, eu imagino. Mas é Nossa, que cara. é parecido com uma fase do Falcão com o Não, escudo. beleza, quadrinhos, beleza, mas, cara, Pra TV é foda. é que nem aquela história da armadura pra mulher em fantasia medieval, que Cobre. cobre os lugares menos essenciais, assim. É um, é um negócio que tá no rosto dele que tem dois buracos pra orelha, que eu não sei por que tem dois buracos pra orelha. Tipo, Sim, se ele voa, ele precisa proteger a orelha porque é frio. Não, tem que estar sim. aberto. E também não cobre Não nada da cobre o cabeça cabelo. dele. Não cobre o Sim. cabelo, não cobre a parte que precisa de proteção ali. É um anticapacete. É É um um, é um, é capacete um capacete negativo. inverso. Então, cobre um pouco da cara e um pouco da parte lateral da cabeça, menos as orelhas. Cobre as bochechas, maluco. E é branco, cara. Assim, tem um contraste grande Branco, com a vermelho. cor da pele dele. Tipo, eu achei muito bizarro. Assim. Bizarro não, né? Enfim, Não. eu Quem achei não quiser atirar prático. nele vai ter facilidades. Assim, super-herói, eles não primam por essa excelência aí, Ah, sim, né? mas a gente tá num Exatamente. momento diferente dos filmes de super-herói, né? Sim, Que sim, sim. desde os X-Men dos anos Podia, 2000 que já ficou uma coisa mais prática, né? Menos chamativa e mais podiam ter prática. levado mais a sério, mais MCU, menos quadrinhos. Eu concordo. Isso. Eu concordo. Então, e aí ele Mas. fica fazendo aquele discurso super importante sobre raça, sobre por que que ele decidiu tomar o escudo do capitão e virar o capitão de verdade. E aí ele vai falando e eu só fiquei olhando para aquele uniforme ali e eu falei, nossa, cara, não me convenceu ali, só pela presença física dele ali me incomodou o discurso que ele tava fazendo, que era um discurso bom, talvez um pouco piegas assim, mas bom, no caminho certo. Sim, sim. Você, assim, tipo, essa parte piegas pegou você, não pegou? O Pegou, até que você pegou. achou? Não, achei ok.
Eu vi gostei também. eu vi gente falando que não, foi piegas demais e tal. Não, mas eu comprei a ideia. Beleza, Eu comprei. ele justificou o que o Eli já tinha dito pra ele não fazer. E ele falou, não, a minha escolha é essa, por isso, isso, isso. Eu vou, Uhum. enfim, eu vou... Não, e ele bate de frente em pontos importantes ali. Eu acho que se, assim, eu senti um pouco nesse discurso uma, uma coisa assim, se você tivesse a oportunidade de falar para as pessoas que importam ouvir, e se assemelharia em alguma extensão isso, sabe? Eu claro, né, dadas as devidas proporções, aqui no Brasil esse discurso seria muito mais Ah, não, aqui no Brasil é outra contundente. coisa. Sim, seria muito mais contundente. Mas eu acho que, assim, no sentido do que. Porque ele nunca escondeu que ele entendia o que a Morgenthau defendia. E que Sim, que ele não discordava dela. Ele discordava da maneira que ela estava fazendo. E quando dá a oportunidade para ele se posicionar, ele se posiciona da maneira correta. E ele fala do jeito que ele acredita que era o certo a fazer. E isso é interessante. Ele tem uma voz, ele ocupa uma posição de destaque e ele aproveita desse palanque que ele tem, vamos dizer assim, para fazer o que ele acha certo. Então não é a velha é posição piegas. centrista da Marvel, né? Aquele centro-esquerda que a Marvel joga Sim, na sim, política, assim, que é, sim. vamos fazer as coisas certas, mas condenando os extremismos, hein? Não sejamos Claro. extremos. Sim. Então a pátria está fazendo a coisa certa, mas não pode quebrar a vidraça. Não quebra a vidraça do banco, a pátrida. Olha isso aí. Uma coisa que eu li hoje, assim, meio por cima, rapidinho, não lembro quem, alguém no Twitter, falando que seria mais interessante se o personagem do Falcão fosse diferente. Assim, e não daria pra fazer porque o personagem do Falcão já existe antes. Mas se ele Uhum. fosse, pra ele assumir o manto do capitão, o escudo do capitão, ele teria que ser um cara tipo um negro policial. O cara que escolhe tá naquela situação em que ele sabe que ele é, que ele vai ter que ir contra alguns ideais dele e ele fica endurecido por isso, seria praticamente um conservador tentando sobreviver ali naquele meio, assim, o ambiente torna ele conservador e ele teria essa, não dicotomia, mas essa coisa puxando ele, machucando ele por dentro, assim. E não, no caso ele é um defensor dos ideais mais nobres da esquerda, assim, de Uhum. liberalismo e tal. Eu fiquei pensando, talvez, pode ser. Aí é outro personagem mesmo. Eu lembro que você, no episódio, falou que a dúvida seria se ele seria o capitão de asas ou o falcão com escudo. E ele escolheu ser o capitão de asas. Capitão de asa. Mas talvez fosse melhor ele ser o falcão com escudo. Talvez. Mas é isso então, né? Então Falcon e Winter Soldier foi ok, mas não foi tudo isso. Vamos ver como é que vem o Loki aí. Se você quer falar com a gente, pode mandar um e-mail, podcastcatchup@gmail.com. Ou twitter.com e instagram.com/podcatchingup. E se você ainda está no Facebook, tem o facebook.com/podcastcatchup. Segue a gente lá. Eu sou o @desinformante no Twitter. E eu sou @dedonato. É isso aí. Até a Valeu, próxima. pessoal. Falou. Abraço.